Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Eu creio, por isso eu falo. Também, eu creio, ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, colaboram para o bem. Colaboram para o bem. Colaboram para o bem. Cri, por isso falei. Deus meu, eu sei que és poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois ela é viva, poderosa e eficaz. Eu sei que tu és poderoso e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. No meio de muitos, o Senhor achou os seus escolhidos. Que a tua graça e esse apostolado seja plenamente revelado aos teus escolhidos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Anjos do Senhor podem se assentar nesta região celestial, em nome de Jesus. Temos alimento sólido novo nesta noite. Um pouquinho de pimenta eu coloquei para dar um sabor, né? É preciso, porque Paulo disse que é preciso temperar com sal. Lembra? Porque Jesus disse que se não tiver sabor, para nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coloque a mão na sua Bíblia aí e faça comigo uma confissão de fé, dizendo assim, ó: eu creio, por isso eu falo. Como escolhido de Deus, pelo Espírito Santo, esta palavra me será revelada. E não voltará para o Senhor vazia. Amém. Qual a sua idade hoje, abençoado? Eu tenho 55. Mas eu já fui criança um dia. Quem aqui já foi criança? Você já foi criança? Bom, se você tem 40, se tem 50, se tem a vozinha tem 70 e pouco, né? Então, um dia já foi criança. Quem já foi criança? Quando eu era criança,
Quando eu era criança, eu brincava de soltar pipa, balão, rodar peão, brincava de fubeca, alguns lugares chamam de bolinha de gude, né? Bolinha de vidro. Outro lugar, burguinha. Alguém conhece burguinha? Bem antigo burguinha, né? Mas quando eu era criança, eu soltava pipa, jogava no campinho descalço, arrancava a tampa do dedo. Uma vez arranquei a tampa do dedo, já arrancou a tampa do dedo, fica só uma pele assim. Ui. Aí quando eu era criança, eu apertava a campainha das casas e saía correndo. Nossa, eu fiz tanta coisa quando eu era criança. Brincava de pega-pega. Quem já brincou de pega-pega? Brincava de esconde-esconde. Quem que já brincou de esconde-esconde? Eu brincava de mãe da mula, né? Um ovo e uma batata, pastelão quente. Você lembra de todas essas coisas? Ah, quando eu era criança, eu fiz tanta coisa que você nem imagina. Uxi. Fiz tanta coisa quando eu era criança. Mas agora estou com 55, agora não dá para apertar a campainha da casa das pessoas e sair correndo. Nem aguento para correr. Como é que eu vou apertar a campainha e sair correndo? Coisa de criança, né? Quem aqui já brincou com coisas de criança? Quando era criança, né? Porque quando você era criança, você não pagava IPVA, não é? Quando você era criança, você não pagava IPVA, você não pagava IPTU. Quando você era criança, você não pagava luz, você não pagava água, não é? Quando você era criança, 1 Coríntios 13. Abre aí, por favor. Quando você era criança, nossa, eu fiz tanta coisa quando eu era criança. Brinquei de pega-pega, brinquei no campinho, comi amora. Eu estudava no SESI, a camisa branca, e antes de ir para a escola, a camisa branca do SESI, antes de ir para a escola eu passava no pé do amora, porque a lombriga era maior que, né? Então, eu passava no pé de amora, eu não aguentava comer só uma ou duas, né? Criança, tinha que subir no pé de amora, aí aquelas amoras bem pretas, sabe? Quase desmanchando, o que acontecia? Caía na camisa branca, nossa, minha mãe ficava... A camisa do César, a camisa branca, você subia no pé de amora, a amora caía na camisa branca, nossa. Mas eu fiz cada coisa quando eu era criança. Pulava o muro do vizinho, comia goiaba verde. Quando eu era criança, eu fiz tanta coisa quando eu era criança que você nem imagina. Paulo foi criança também. Ele disse aqui, 1 Coríntios 13... No versículo 11, Coríntios 13, 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, uma outra versão diz, quando eu era criança. Coríntios 13, verso 11, Paulo disse, quando eu era criança... 3 coisas que Paulo fez quando ele era criança. Você tem caneta aí, circule na sua Bíblia. Falava. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, circule aí, 3 coisas que ele fazia. A primeira, falava como criança. Zezinho, Maria, vamos lá no parquinho brincar. Falava como criança. A criança fala como criança, né? Quando eu era criança, eu falava como criança. A segunda coisa que Paulo, quando era criança, fazia, circule aí, pensava. Pensava como criança. Não, eu vou ali tirar uma terra na casa da Dona Maria, limpar o quintal dela. No dia de hoje, ela me dá uns R$5, já passo ali no bar, pego ali aqueles doces de copinho. Quem lembra doce de copinho? Aqueles doces de copinho assim? Doce de copinho de banana, né? Suspiro, quem lembra do suspiro? Maria Mole, quem lembra? Então vou limpar o terreno ali da Dona Maria, ela vai me dar uns R$5, eu já passo ali, já pego um suspiro, pego um doce de copinho. Pensava como criança, eu vou ganhar R$5, porque eu, né? Então eu já, e depois eu vou passar ali e vou comprar um gelinho. Lembra do gelinho? Suquinho. No Rio de Janeiro, sacolé. Dudu. Gelinho, suquinho. Pensava, se eu ganhasse R$5 aqui limpando o quintal, e depois eu vou ali, eu compro um docinho, eu compro um peão novo, e compro uma pipa.
Você já está pensando, né? Paulo falou, eu falava como criança, eu pensava como criança, e a terceira coisa que Paulo fazia quando ele está falando dele, tá? Ele está falando dele, eu estou falando de mim, né? Paralelamente. Paulo disse, eu raciocinava como criança. Falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Criança. Eu vou ser isso, eu vou ser médico, e eu vou ser um piloto de avião. Ela raciocina como criança. Não sabe que tem um custo, né? Para ser um piloto de avião, você tem que fazer cursos. Para ser um médico, são no mínimo 6 anos de medicina. A faculdade de medicina não é R$ 150 por mês. Deve ser no mínimo hoje uns 3 mil, 4 mil reais a faculdade por mês de medicina. Mas ele, quando criança, ele raciocinava. Eu vou comprar uma Ferrari. Eu quero um carro desse. Ele está raciocinando, mas ele não sabe que tem um custo. Então a criança, ela fala como criança, ela pensa como criança e ela raciocina como criança. E vamos falar a verdade? Por vezes o que ela fala, pensa e raciocina não vale nada. Tudo que você falava como criança, tudo que você pensava como criança, tudo que você raciocinou como criança, se perdeu no tempo. É ou não é verdade? Você está com 55 hoje, se perdeu no tempo. Você já nem lembra mais o que você falava, o que você pensava, o que você raciocinava, o modo de raciocinar. A criança limpava um quintal ali, ganhava R$ 5, já estava pensando, estava raciocinando. Mas se eu comprar ali um suspiro, então sobra R$ 4. Aí eu compro um peão é 2, aí eu compro uma pipa. Está raciocinando como criança. A criança, ela fala como criança. Ela pensa como criança. Ela raciocina como criança. É criança. Quando eu era criança. Paulo falou assim, olha Marcos, quando eu era criança, eu falava como criança. Quando eu era criança, eu pensava que se perdia essa... Eu pensava como criança. Quando eu era criança, eu raciocinava como criança. O diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo... Mas o diabo, ele era um só, ele não é onipresente. Como é que o diabo está na Assembleia, está na Batista, está na Quadrangular, está na Universal? O diabo está em tudo. Eu raciocinava como criança. Quando eu era criança. Quando eu era criança. Quem já foi criança? Raciocinar como criança. Sabe o que é raciocinar como criança? Pensa aí em algumas igrejas que você conhece. Pensa aí, ou que você já foi, ou que sabe onde é. Pensa aí as que você conhece. No mínimo você pensou numas 5, numas 10, né? Eu, como pastor, eu já penso logo em 200 para cima. São muitas. Tudo bem. Se o diabo era um só o diabo. Você vai na Assembleia de Deus, o diabo está lá. No mesmo tempo, o diabo está lá na Universal. Na mesma hora, o diabo está lá no Japão. No mesmo instante, o diabo está lá na Bahia. Mas sendo um só, não sendo onipresente, que só Deus é, tá claro que estava raciocinando como criança. Porque ele não é onipresente. Então, se ele não é onipresente, então não é ele. Então, se não era ele, não, mas falou que era. Eu vi. Cai na real. Você estava raciocinando como criança. Você estava pensando como criança. Coríntios 13:11, parte B. Mas logo que cheguei a ser adulto, uma outra versão diz homem. Aqui está o oposto, tá? Diga comigo, criança. Homem. Diga, criança, adulto. Tá claro que é o oposto? Quando eu era criança, eu falava como criança. Pensava como criança. Um dia eu falei para uma irmã assim, ô irmã, não é Deus te abençoe que se fala na graça, na nova aliança, no Novo Testamento. É abençoado. Porque aqui em Efésios 1:3, aí eu li para ela. Efésios 1:3,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Está vendo, irmã? Efésios 1:3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmã, aqui em Efésios 1:3, está dizendo que Deus nos abençoou em Cristo. Ah, tá bom. Ah, mas eu falo Deus te abençoe, para Deus ir abençoando mais. Como que é, irmã? Não, eu falo Deus te abençoe, para Deus ir abençoando mais. Eu falei assim, mas Jesus está morrendo mais? Ele está ressuscitando mais? Porque em João 19:30, Jesus diz que tudo já está consumado. Não, não, eu falo Deus te abençoe para Deus ir abençoando. Falei, mas Jesus está morrendo. Jesus está ressuscitando. Não, ele já morreu. Ele já ressuscitou. Por isso está escrito que ele já abençoou. Tem que parar de pensar como criança, né? Tem que parar de raciocinar como criança. Alô? Tem que parar de raciocinar como Deus ir abençoando. Então ele está morrendo. Acabei de cantar Hebreus 10:14. Com uma só oferta me deu a vida eterna. Hebreus 10:10. Ele morreu uma única vez e nos santificou de uma vez por todas. Ele não está nos santificando. Hebreus 10:10. Ele não está nos perdoando. Romanos 4:25, ele já perdoou. Ele não está justificando. Romanos 4:25, ele já justificou. Ele não está salvando. Ele já salvou. Efésios 2:8. Está na hora de parar de pensar como criança. Está na hora de parar de raciocinar como criança. Ele não está abençoando, ele abençoou de uma vez por todas. Ele não está salvando, ele já salvou de uma vez por todas. Ele não está perdoando, ele já perdoou de uma vez por todas. Então, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu comecei a pensar como adulto e raciocinar e falar como adulto. O Paulo disse, quando eu era criança, eu falei algumas coisas que eu fazia quando eu era criança. E Paulo também falou algumas coisas que ele fazia quando ele era criança. 1 Coríntios, capítulo 1. O Paulo falou algumas coisas que ele fazia quando ele era criança. Eu falei algumas que eu fazia também. Eu brincava de pega-pega, eu brincava de esconde-esconde, eu brincava no campinho, eu rodava peão, eu fazia coisas de criança. E o Paulo disse, quando eu era criança, e eu falei, ô Paulo, o que você fazia quando você era criança? 1 Coríntios 1. Paulo falou, olha aqui o que eu fazia quando eu era criança. 1 Coríntios 1. Ô Paulo, o que você fazia quando você era criança? Coríntios 1, verso 16. Eu batizei a família de Estéfanas. Além desses, eu não sei se batizei algum outro. Mas era isso que você fazia quando você era criança, Paulo? Eu batizei a família de Estéfanas. Verso 14. Coríntios 1, 14. Mas hoje, dou graças a Deus. Eu estava conversando com o Paulo, sabe? Eu fui falar com ele. Porque ele falou quando eu era criança, aí eu falei para ele, Paulo, quando eu era criança eu fazia isso, eu brincava de pipa, eu brincava de peão, eu rodava, eu brincava de pega-pega quando eu era criança. E você, o que você fazia, Paulo? Ele falou, 16, eu batizei a família de Estéfanos, eu não sei se batizei outro. Sério, Paulo? Mas por quê? Coríntios 1, 14, dou graças a Deus. Ô Paulo, por que você dá graças a Deus? Circule aí, por quê? Ele vai responder por quê. Circule, por quê? Coríntios 1, 14. O Paulo disse, dou graças a Deus. Eu falei, por que você dá graças a Deus? Ele falou, porque, sublinha, a nenhum de vós batizei. Para aí. Porque todos os pastores e todas as igrejas querem batizar. E o Paulo está dando graças a Deus que não batizou ninguém.
Alguma coisa errada não está certa. Ué, a Igreja Batista, quem chega lá, o pastor quer batizar. Chega na Assembleia de Deus, o pastor quer batizar. Se for na Universal, tem uma irmã aqui que batizou 16 vezes lá. 16, hein? Só na Universal. Você vai numa igreja evangélica, a primeira coisa que eles mandam fazer é se batizar. É ou não é verdade? O Paulo está dando graças a Deus que não batizou ninguém? Eu vou ler de novo. Será que acho que eu li errado, né? Eu vou ler de novo. 1 Coríntios 1, verso 14. Veja se é isso mesmo na sua Bíblia. Coríntios 1, 14. Eu vou pôr até o óculos. Coríntios 1, 14. O Paulo disse: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Sublinha na sua Bíblia: a nenhum de vós batizei. O Paulo estava dando graças a Deus que não batizou eles. Putz, eu fui no avivamento bíblico, o pastor queria batizar. Eu passei na metodista, o pastor queria batizar. Eu fui na presbiteriana, o pastor queria batizar. Eu fui na igreja batista, o pastor queria batizar. Na igreja católica, o padre quer batizar. Eu fui na pentecostal, quer batizar. Eu fui ler a Bíblia, Paulo disse: eu estou dando graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Alguma coisa errada não está certa. Os pastores loucos para batizar e o Paulo dando graças a Deus que não batizou eles. Eu vou continuar lendo a Bíblia, porque essas coisas ninguém explica, então eu vou ler a Bíblia. Quem sabe o Espírito Santo me dá entendimento, né? Senhor, me dá entendimento da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Está escrito que o Espírito Santo habita em mim. Para a sua glória. Me dá entendimento da sua palavra, Senhor. Me faça entender a sua palavra. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Vamos ler. 1 Coríntios 1, 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, o carcereiro, lá em Atos 16. Ô Paulo, mas por que você está dando graças a Deus? 15. Para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Como assim, Paulo? Paulo falou: não, porque lá em Mateus 3, as pessoas eram batizadas por João Batista. E depois eles saíam falando: eu fui batizado, hein? Mas quem te batizou? João Batista. Batista não é sobrenome, tá? Batista era o que ele fazia. Então João Batista significa João o Batizador. Isso que significa João Batista. Não era sobrenome dele. O nome dele era João. Mas o que o João fazia? Batizava. Então João Batista. Logo, a Assembleia de Deus Batista. A Pentecostal Batista. A Presbiteriana Batista. A Católica Batista. Igreja Universal Batista. Igreja Testemunho de Jeová Batista. Igreja Metodista Batista. Quem é que está entendendo? Ou seja, igreja que faz batismo. Mas o Paulo está dando graças a Deus que não batizou, só batizou 2, o Crispo e o Gaio. Por quê, Paulo? Verso 15. Eu já orei, veja na sua Bíblia. Coríntios 1,15. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome, como era no tempo de João Batista em Mateus 3, que ele batizava no Rio Jordão. Mateus 3,6. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Mateus 3, verso 6. Mateus 3,11, o João disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Mateus 3,11. Então João Batista estava falando que havia mais um batismo que ia acontecer, que era superior ao batismo dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Isso antes dele morrer na cruz. Vamos pensar, vamos raciocinar para que possamos falar como adultos e não mais como criança. Então Mateus 3 é antes de Jesus morrer na cruz. Se você ler Mateus 3, Jesus ainda estava vivo e foi batizado por João Batista. Não porque ele tinha pecado. Jesus mesmo disse: convém cumprir a lei. Nós estamos debaixo da lei, então eu tenho que ser batizado por você. Eu sou judeu, você não está batizando judeus? Mateus 3, os judeus iam até João Batista para ser batizado. Então Jesus era judeu, foi até João para ser batizado. Está claro? Isso Mateus capítulo 3. Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha perdoado os pecados e muito menos ressuscitado. Se ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado.
Então, Mateus 3, Mateus 10, Mateus 20, Mateus 28, Atos capítulo 1. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Começou uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Não, Hebreus 9 diz isso, não mais feito por sangue de bodes, de touros e bezerros, como Moisés fazia. Hebreus 9:12, mas desta vez pelo sangue do Deus vivo. Desta vez não mais por sangue de carneiro, igual Moisés fazia, que cortava o pescoço do carneiro e aspergir. Aspergir quer dizer derramar. Moisés ia no altar, cortava o pescoço de um carneiro, de um cordeiro e derramava o sangue. Por quê e para quê? Simbolizando o que aconteceria na cruz, porque o profeta Ezequiel diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Se não derramasse o sangue, também não ia ser perdoado. Por isso que Moisés derramava o sangue. E o que Jesus fez? Derramou o sangue. Por isso, João 1:29, o João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo! Tira o pecado do mundo! Vamos pensar como adulto e não mais como criança. Vamos raciocinar como adultos e não mais como criança. Por exemplo, 2 pontos. Vamos pensar e raciocinar como adulto. Jesus já morreu? Jesus já derramou o sangue? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele já morreu e derramou o sangue, então já tirou o pecado do mundo. Vamos pensar como criança, vamos pensar como adulto e não mais como criança. Vamos raciocinar como adulto e não mais como criança. Porque o que os evangélicos dizem em geral? Que o ser humano é um? Se o ser humano é um pecador, e João 1:29, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus já morreu na cruz, como é que o homem é um pecador se ele morreu para tirar o pecado do mundo? Vamos pensar como adulto? Vamos raciocinar como adulto? Mas quando eu era criança, mesmo tendo lido que Jesus já tinha morrido e derramado sangue, eu falava, você é um pecador. Pastor, você fazia? Eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu comecei a pensar como adulto. Se ele morreu, Romanos 4:25, pelos pecados, vamos raciocinar como adulto? Romanos 4:25, se ele morreu pelos pecados, não tem pecado, porque ele morreu pelo pecado. Não, eu tenho aqui. Mas ele não vai morrer só por você. Eu também tenho, por 2. Não, o mundo inteiro tem. Então ele vai ter que morrer de novo. Mas Hebreus 10:14 diz que foi com uma só morte. Vamos pensar como adulto? Vamos raciocinar como adulto? A verdade é que quando você começa a pensar como adulto, quando você começa a raciocinar como adulto, o Espírito Santo te revela que de fato não há pecado. Porque ele morreu para tirar o pecado do mundo. Se ele já morreu, ele já tirou. Consegue entender como adulto? Primeiro Coríntios 1, versículo 14. Agora vamos de uma pancada só. Coríntios 1:14. Agora você vai começar a pensar como adulto. Já vai começar a raciocinar como adulto. Coríntios 1:14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Digam todos, Paulo falando. Coloca o dedo no verso 16. Batizei também a família de Estéfanas. Paulo, eu também brincava de pega-pega. Paulo, o que você fazia quando você era criança? Eu batizei também a família de Estéfanas. E você, Marcos? Eu brinquei de pega-pega, de esconde-esconde, e nós apertava a campainha e saía correndo. E você, Paulo? Eu batizei a família de Estéfanas, Coríntios 1:16. Além destes, eu não sei se batizei algum outro. Coloca o seu dedo no verso 17. Pois Cristo, sublinha, enviou-me, circula na sua Bíblia.
não para batizar. Eu falei, então, Paulo, por isso que no verso 14 você deu graças a Deus, porque os pastores não dão graças a Deus por não batizar. Eles dão graças a Deus depois que eles batizam. E você vai ver o que acontece quando o pastor batiza alguém. O Paulo falou o que acontece. O Paulo falou o que acontece quando o pastor batiza alguém. Só levanta a mão quem crê na Bíblia. Só levanta a mão quem crê na Bíblia. Você tem certeza? Não, quem tem certeza? Você crê na Bíblia? Levante a mão se você crê na Bíblia. Porque eu vou ler a Bíblia, eu vou ler, eu só vou ler. Você crê na Bíblia? Então coloque o seu dedo no verso 17, porque o Paulo diz que acontece uma coisa horrenda quando o pastor batiza alguém. Eu só vou ler. 1 Coríntios 1, verso 17. Pois Cristo, Paulo falando, enviou-me não para batizar, sublinha na sua Bíblia, mas para evangelizar. Agora, olha o que Paulo diz. Coloque o seu dedo no verso 17. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras. Sublinha tudo. Olha o que acontece quando um pastor batiza alguém. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Você não entendeu? Eu vou ler de novo. Coríntios 1,17. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, que vem de evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Qual evangelho? De Mateus? De Marcos? De Lucas? De João? Não, claro que não. O evangelho do Cristo ressuscitado, que ele morreu na cruz, ressuscitou, perdoou os pecados, te deu a vida eterna, te santificou, te justificou. É esse que é o evangelho. Que o Mateus não falou isso. O Mateus não falou que você é salvo. Paulo disse, pela graça sois salvos. O Mateus não pregou o evangelho. Paulo pregou o evangelho. O Mateus contou uma história da vida de Jesus de Nazaré. O Marcos não pregou o evangelho. Leia Marcos. O Marcos não disse que você é salvo. Ele não pregou, ele não conhecia o evangelho. O evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Então o Mateus não pregou o evangelho. O Marcos não pregou o evangelho. O Lucas não pregou o evangelho. O João não pregou o evangelho. O evangelho começou a ser pregado pelo apóstolo Paulo. Evangelho significa boas novas. Você quer ver as boas novas que Paulo pregava? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Romanos 8, verso 1. Agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,18. Deus vos reconciliou em Cristo. Gálatas 5, verso 1. Cristo vos libertou para que de fato sejais livres. Colossenses 1,13. Ele vos tirou do império de Satanás. Isso são boas novas, boas notícias. Coisas que já aconteceram. Mas se você insistir em pensar e raciocinar como criança, vai ficar difícil. Porque ao passo que vai passando o tempo, ao passo que vai passando os anos, o ser humano vai se tornando responsável. Forçosamente, ele vai ter que dirigir um carro, ele vai ter que aprender a andar sozinho, pegar um ônibus, pegar um trem. Isso é natural. Ele vai crescendo, o tempo vai passando. Ele tem que falar por ele mesmo. Ele vai trabalhar, ele vai pagar, ele assina um cheque, ele assina um contrato. Então, conforme o tempo vai passando, forçosamente o ser humano ele tem que evoluir. Não pode, não dá para ser criança para sempre. Não dá, não pode ser criança por 60 anos. Falando como criança, pensando que o diabo está aqui, está ali, está lá, pensando como criança.
Visto que Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Se ele foi aniquilado, como que ele está ali, está ali, está lá, está ali, está lá? Está pensando como criança. Não pode ser criança para sempre. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Fala para o seu irmão, não podemos ser criança para sempre. Fala para o seu irmão, ser criança é uma fase da vida. Eu estou com 55 anos, eu não posso mais ficar apertando a campainha dos outros e sair correndo. O que meus vizinhos vão pensar de mim se me ver brincando de pega-pega na rua? Esse cara não trabalha não, meu? Barba branca, brincando de pega-pega, ele não tem o que fazer? Não é o que vão pensar? Então, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Eu pensava como criança, eu era criança. Mas o tempo foi passando, cheguei a ser homem, Coríntios 13:11. Acabei com as coisas de criança. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Eu sou crente há 30, 40, 50 anos, como que eu vou ser criança por 50 anos? Não existe criança de 50 anos. Que feio é falar, eu sou evangélico já faz 40 anos, e você não entende as coisas de adulto? Com 40 anos de igreja, já não era para ser adulto? Você ainda pensa que o diabo está aqui, está ali, está lá, está acolá, está na rua de cima e está ali. Mas o diabo está em 30 lugares ao mesmo tempo? Você nunca parou para pensar que o diabo não era onipresente? Você vai na Assembleia, o diabo está aqui. Você vai na Universal, ó o diabo aqui, ó. Você vai no outro, ó o diabo. Pô, mas quantos diabos tem? Um só. Ah, mas um só está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não tem coisa errada aí, não? Tem que estar pensando como criança. Tem errado que está raciocinando como criancinha. Crendo em Papai Noel. Primeiro Coríntios 1, verso 17. Vou mudar de assunto. Pois Cristo, o apóstolo Paulo falando, ele está dizendo por que ele deixou de ser criança. 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O apóstolo Paulo está dizendo literalmente, se eu continuar batizando, eu estou tornando a cruz, eu estou tornando a morte, a cruz de Cristo em vão. Se eu continuar batizando, eu estou tornando a cruz, a morte de Cristo em vão. Você consegue entender assim? Por isso que Paulo parou de batizar. Mas Paulo batizou? Batizou alguns, ele disse no verso 16. Ô, pastor Marcos, e você batizou também? Eu batizei várias pessoas. Tem alguém aqui que foi batizado por mim? Levante a mão se alguém foi batizado por mim. O Cido, quem mais? Quem mais foi batizado por mim? Só o Cido aqui? Nessa noite só tem o Cido. Levanta a mão quem foi batizado por mim. Só o Cido. Então dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Para que a cruz de Cristo não seja vã. Eu dou graças a Deus, eu dou glória a Deus. Por vocês, eu não tornei a morte de Jesus em vão. Porque Ele morreu para te salvar. E pela graça sois salvos. Vamos mudar de assunto. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Ah, Jaque, qual o tema hoje? Você quer saber quando eu era criança? Eu estou falando aqui. Quando eu era criança. Mas não dá para ser criança por 50 anos, né?
Não dá para ser criança para sempre, né? Coríntios 13, 11. Tem uma hora que você tem que acabar com as coisas de criança. Não é, pastor? Não é, pastor? Você, pastor, que está me assistindo. Você, pastor, que me assiste já faz tempo. Eu não acredito que você ainda está batizando, né? Quando é que você vai acabar com as coisas de crianças como Paulo acabou? Em Coríntios 13, 11. Cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Eu vou ajudar você, que eu sou um cara legal. Eu fui ajudado e eu vou ajudar também. Eu vou ajudar vocês a acabar com as coisas de criança. E por consequência, se tornarem adultos. Hebreus capítulo 6. Para acabar com as coisas de criança. Hebreus 6, versículo 1. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que está escrito. Hebreus 6, verso 1. Pelo quê? Continuando. Hebreus 6, 1. O que está escrito aí? Deixando. Circule na sua Bíblia, deixando. Hebreus 6:1, deixando. Você sabe o que é deixar, né, irmão? Você mentia? Deixe de mentir. Você roubava? Deixe de roubar. Pare. Deixar é parar. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Circule na sua Bíblia. Prossigamos. Vem do verbo prosseguir, avançar. Hebreus 6:1. Deixando os ensinos elementares, ou seja, os primeiros ensinos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Circule na sua Bíblia, não lançando de novo. Olha, eu penso que a Bíblia é clara, hein? Eu penso. Estou com 55 anos. Eu penso que a palavra de Deus é clara. Eu estou lendo e eu estou entendendo. Ô pastor, deixar o quê? Nós vamos ver aqui, ó, Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. E o mais importante, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino sobre batismo. É sobre isso que ele está falando, que é para deixar? Pelo que eu estou entendendo, é. Ô pastor Marcos, mas você fazia batismo? Fazia. Você fez? Fiz vários. E você parou por quê? Eu parei, 1 Coríntios 1,17, para não continuar anulando a cruz de Cristo. Eu parei de fazer batismo para não continuar anulando a morte de Jesus, invalidando o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para salvação. Por isso que eu parei, porque ele derramou o sangue para salvar. Eu batizava e falava, agora você está salvo. O que eu estava fazendo? Anulando o sangue dele. O sangue foi para salvar. Levante a mão quem está entendendo. Por isso que eu parei. Por quê? Para não continuar anulando a morte de Jesus na cruz. Coríntios 1,17, para que a morte de Jesus não fosse em vão, porque ele morreu para salvar. Quem está entendendo? Então,
Hebreus 6:1, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Deixa de ser criança e começa a pensar como adulto, raciocinar como adulto. Ou seja, Jesus derramou o seu sangue na cruz para tirar os pecados. Não há pecado. Eu estou pensando como adulto. Você devia 50, Jesus pagou 50, quanto é que você deve? Nada. Se você tinha pecados, ele derramou o sangue para tirar os pecados, quantos pecados você tem? Eu estou pensando como adulto. Eu estou raciocinando como adulto. Ele morreu, ele derramou o sangue para salvar. Se ele já derramou o sangue para salvar, Paulo disse, pela graça você é salvo. Se eu batizar nas águas, eu estou anulando a graça dele. Eu estou anulando o que ele fez na cruz por você. Por isso que eu dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Estou livre. Hebreus 6:1 fala de 3 atitudes. Olha no verso 1, Hebreus 3:1. Pelo que deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. O segundo, prossigamos para a perfeição. Ou seja, vamos crescer. Vamos parar de brincar de pega-pega, vamos parar de brincar de esconde-esconde e vamos nos tornar adultos, homens maduros. Vamos nos tornar advogados, vamos trabalhar, homens trabalhadores, conquista, compra, assina um contrato. Vamos deixar de ser criança e vamos nos tornar adultos. Alô? Hebreus 6, deixando prosseguir para a perfeição. E o mais importante, olha no verso 1 de Hebreus 6, não lançar de novo. Porque tem gente aí que fala que recebeu a graça, tem gente aí que fala que entendeu a graça e continua batizando. Então está lançando ainda. O Paulo mandou parar, ele falou deixar, prossiga para a perfeição, não lançando de novo. Deixar, foi o que Paulo fez, foi o que eu fiz. Prosseguir para a perfeição do entendimento. Jesus derramou o sangue para salvar, está salvo. Perfeição do entendimento. Não lançar de novo. Olha aí, Hebreus 6, verso 1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fé em Deus é obra morta. Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. Hoje em graça você não fala, eu tenho uma fé em Deus. Você fala, eu estou em Cristo, salvo, abençoado, perfeito, justificado, santificado, escolhido desde antes da fundação do mundo. Então você não tem fé em Deus direto, como era Moisés, como era Elias. Hoje você está em Cristo. Lembra que Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? Então hoje você não vai a Deus direto. Hoje você está em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. E o Paulo disse em Hebreus 6, versículo 2, e o ensino sobre batismos, deixa. Prossiga para a perfeição. E a imposição de mãos para Deus abençoar. Efésios 1:3 já está abençoado. Imposição de mãos para Deus libertar do diabo. Gálatas 5 já está liberto. Quem está entendendo? Não é para você fazer, é para você crer. Não é para você fazer o batismo nas águas. É para você crer no batismo em Cristo. Que quando ele morreu na cruz, ele morreu para te salvar. É para você crer nisso. Não é para você fazer, é para você crer. Romanos 10 fala, não é para fazer, é para crer. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, para crer. Hebreus 6, verso 2. Sobre a ressurreição dos mortos. Pô, quem é que não sabe que os mortos vão ressurgir? 1 Tessalonicenses 4,13. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu.
Se Jesus morreu e ressurgiu, 1 Tessalonicenses 4, os que dormem em Cristo vão ressurgir na sua vinda. Está claro ou não está claro esse assunto? E o juízo eterno. Romanos 5,16, o juízo já veio. Como é que vai ter juízo eterno se o juízo já veio? Romanos 5,16, o juízo veio para a condenação. Quem foi condenado? Ora, tem ovelha e tem bode. Ovelha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E os bodes? A condenação veio para eles. As ovelhas foram justificadas. Os bodes condenados. Consegue entender? Vou falar de novo. As ovelhas foram justificadas. Os bodes foram condenados. Eu acho que na terceira vocês entendem. As ovelhas foram justificadas. Os bodes foram condenados. Vou tentar mais uma. As ovelhas foram justificadas. Vamos terminar com 1 Coríntios capítulo 14. Quando eu era criança, eu fiz tanta coisa quando eu era criança. Eu brincava, eu subia no muro, eu subia no pé de amora. Quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde. Teve um dia que o cara me deixou lá o dia inteiro, lá vou eu. Aí eu fui me esconder e ninguém me procurava. Quando eu fui ver, todo mundo foi embora, fiquei que nem um bobão lá o dia inteiro. Já fizeram isso com você também? Vamos brincar de esconde-esconde. Vamos lá, 1, 2, 3, 2, lá vou eu, hein? Aí fui me esconder, me escondi, cada um foi para um lado. Se eu não saísse de lá, estava até hoje. Quando fui ver, um foi almoçar, o outro foi embora. Já fizeram com você? Aí foi brincar de esconde-esconde, eu me lasquei que todo mundo foi embora, fiquei escondido lá. Um dia a Midian foi brincar de esconde-esconde com a Tamara, deu o maior susto na gente. Não sei se vocês sabem, a Midian era criança. Quando a Midian era criança, né? A gente morava num sobrado e a Tamara e a Midian brincando de esconde-esconde. Aí a Tamara, vamos lá, foi bater cara, né? 10, 15, 20, lá vou eu. Aí a Midian foi se esconder. Aí a Midian se escondeu, Tamara, criança, né? E aí a Tamara, 1 minuto, 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora, e não achava a Midian. Dentro de casa não achava? Aí a Tamara, pai, mãe, a Midian sumiu. Eu já fui no portão, o portão de lama, como que a Midian sumiu? Está tudo fechado aqui, a casa de muro, como que a Midian sumiu? E Midian, e não acha, Midian, e não acha Midian, e procura debaixo da cama, e não acha Midian, e a Tamara já chorando, procurando Midian, não achava, Midian sumiu. A pastora vai no quarto, quando abre o guarda-roupa, ó a Midian. Ó a Midian. Ela foi se esconder da Tamara dentro do guarda-roupa e acabou dormindo. Deu um maior susto na gente. Passou mais de 1 hora, ninguém sabia onde estava a Midian. Coisa de criança. Mas hoje ela não faz mais isso, né? Quando você vai crescendo, você vai acabando com as coisas de criança. O que o Espírito Santo está falando aqui é que você que tem uma Bíblia, você que é um pastor, um pregador e tem uma Bíblia, você não pode ser criança para sempre, né? Continuar fazendo coisa de criança, né? A Midian hoje é uma mulher formada, tem faculdade, trabalha, bem empregada. Você não acha que ela está brincando de pega-pega com 30 anos, né? De esconde-esconde, né? Ela nem cabe mais no guarda-roupa, né? Com 30 anos. É coisa de criança. Agora, você que tem uma Bíblia, você não vai... Até quando você vai ser criança? Lendo, todo dia você lê a Bíblia, ouve minhas pregações, ouve meus ensinos e continua fazendo coisa de criança. Vamos terminar com 1 Coríntios capítulo 14. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 14. Eu estou esperando que alguns se tornem adultos, hein? Que tem gente que está criança até hoje ainda, né? Até quando vai ser criança, né? Não? Com atitudes de criança. Pega mal, fica feio, né? Não fica feio? Para nós que somos adultos, você vê pessoas com atitude de criança. Já não era para estar entendendo já de velho? E parar com as coisas de criança?
1 Coríntios 14, verso 20. Olha o que Paulo diz. Irmãos, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Eu não vim aqui falar de pega-pega, de esconde-esconde, irmão. Tá claro ou não tá claro? Você acha que Deus me fez apóstolo para falar que, para eu falar quando eu era criança o que eu fazia? Deus me deu a unção, me deu o Espírito Santo para eu vir falar o que eu fazia quando eu era criança. Irmãos, Coríntios 14, 20. Não sejais criança no entendimento, mas sejam crianças na malícia. Coríntios 14, 20. E adultos no entendimento. Eu posso ouvir um amém? Amém. E uma salva de palmas ao Espírito Santo? O que diz 1 Coríntios 14, 20? Eu quero ouvir a igreja. Coríntios 14, 20. Irmãos. Coríntios 14, 20. Irmãos, vamos lá. Não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia. E adultos. Do que Paulo está falando? Das coisas espirituais. Vamos terminar com 1 Coríntios 2. Olha lá, 1 Coríntios 2. Olha lá, o mesmo Paulo que disse que era criança. Ó. 1 Coríntios 2, versículo 12. Vamos ficar de pé para ler de pé esse texto aqui. 1 Coríntios 12, vamos terminar a ministração com esse texto aqui. Ó. 1 Coríntios 2, verso 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Eu vou ler de novo, tá? Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então não tem nada de diabo na sua vida, hein? Não tem demônio, não tem encosto, não tem preto velho nem preto novo. Tá claro ou não tá claro? Não tem entidade, não tem guia. Guia só da calçada na rua que tem lá. Encosto só o da cadeira aqui na igreja. Coríntios 2:12. Olha aí, vamos ler. Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você não me entendeu nessa noite? Coríntios 2,14. O homem natural não compreende a minha pregação, o que eu ensinei hoje. Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Ele falou para não fazer mais batismo? Parece loucura, né, irmão? Uma criancinha de 2 anos não consegue entender um médico já PhD em neurociência, né? Não é que uma criancinha de 3 anos vai entender um neurocirurgião formado, PhD, cientista da NASA. Não é que uma criança vai entender um mestre, profeta, apóstolo. Uma criança não entende mesmo. Para a criança parece loucura. Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, esse discerne bem tudo. Entendeu tudo que eu preguei hoje? Quem entendeu? Amém. Quem é espiritual entendeu tudo que eu falei. 15. E ele de ninguém é discernido, pois
Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Digam com orgulho, digam, mas nós temos a mente de Cristo. Digam, mas nós temos a mente de Cristo. Digam, graças a Deus nós temos a mente de Cristo. Por isso que vocês entendem tudo que eu prego e ensino. Porque vocês têm a mente de Cristo. Graça e paz. Vocês têm a mente de Cristo.